Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Joel Pereira passando para deixar uma palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje. Eu gostaria de meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. E chamou Deus a Adão e disse: onde tu estás? Estamos diante de uma história onde Deus ele criou o homem, o primeiro homem a qual Deus criou. A Bíblia diz que foi Adão. E após Deus criar este homem chamado Adão, Deus todos os dias ao se pôr do sol, Deus descia para conversar com Adão. Eu entendo aqui que um dos propósitos da criação do homem foi para Deus se relacionar com o homem, conversar com o homem. Esse foi um dos propósitos da criação de Deus para com o ser humano. Deus criou Adão, colocou Adão dentro de um jardim. Da sua costela Deus fez a sua esposa, fez Eva, e Deus agora vai dar uma ordem para este casal, dizendo: de todas as árvores que estão aqui nesse jardim, vocês podem comer, vocês podem desfrutar, mas existe uma, esta, que está no meio do jardim, essa vocês não podem comer, vocês não podem tocar. E a Bíblia vai dizer que, ao passar do tempo, a serpente agora, o diabo agora em forma de uma serpente se apresenta diante de Eva e agora vai tentar Eva a comer da árvore, do fruto a qual Deus tinha proibido. Eva então agora come deste fruto e se não bastasse, ela agora vai pegar o fruto que ela comeu e vai levar para Adão também comer. Todos nós sabemos que Adão come deste fruto e após Adão comer deste fruto, juntamente com Eva, Adão agora ele vai olhar para si, vai olhar para sua esposa, ele vai se sentir nu. Adão agora vai se sentir envergonhado. Adão agora vai entender que aquilo que ele fez foi algo que desagradou a Deus. Adão então agora ele vai se esconder. Observa, Adão ele peca e após Adão pecar, ele vai se esconder. Mas a Bíblia diz que Deus, como de costume todos os dias, ele vem para descer no jardim, para conversar com Adão. Mesmo Deus sabendo que Adão tinha pecado, sabendo que Adão estava escondido, Deus desceu da mesma forma para conversar com Adão. E o que vai me chamar a atenção é que Deus não chega diante de Adão brigando com Adão. Deus não chega diante de Adão acusando Adão. Primeiro, Deus chega diante de Adão e pergunta: aonde tu estás? O teu pecado não impediu de eu descer para conversar com você. Oh, glórias! O teu erro, o teu pecado não impediu de eu voltar aqui no jardim para conversar com você. Sabe o que acontece com muitas pessoas quando pecam, quando erram? A primeira coisa que muitos fazem é ouvir a sua consciência. O que a consciência de um pecador diz? Eu pequei, eu não sou digno então de estar na igreja. Eu não sou digno então de estar na presença do Pai. Então a minha consciência, ou a consciência do pecador, vai dizer: eu tenho que me afastar. Eu tenho que sair da igreja. Além da nossa consciência, ainda tem o irmão do filho pródigo. Porque ainda que eu queira permanecer na casa, na igreja, ainda que eu queira continuar ou voltar para a igreja, o irmão do filho pródigo pode achar ruim. O irmão do filho pródigo pode querer questionar o pai. Se o pai querer novamente me dar sandálias, se o pai querer novamente me dar uma roupa nova, se o pai querer novamente colocar anel no meu dedo, pode incomodar os irmãos do filho pródigo, aqueles que ficaram na casa. Observa, Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Adão pecou, Adão errou, mas Deus desceu da mesma forma. A consciência de Adão, mediante ao seu pecado, fez com que ele se escondesse. Esse é o papel do diabo, porque além dele, muitas das vezes, nos induzir a pecar, depois que uma pessoa comete um pecado, ele agora vai induzir a pessoa a sair da igreja, vai induzir as pessoas a não estar mais na igreja, porque vão dizer que elas não são dignas de ali estar. Mas observa uma coisa,
Ao mesmo tempo que a consciência de um pecador diz para ele sair da igreja, existe um intercedor, um intercessor, chamado Espírito Santo. A nossa consciência, quando nós pecamos, diz: sai da igreja, você não merece estar na igreja. Mas do outro lado, o Espírito Santo vem lembrar que Deus enviou o seu Filho nessa terra para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Mas a acusação na cabeça, e a acusação do diabo, e a acusação dos irmãos do filho pródigo, muitas das vezes faz com que as pessoas se escondam, faz com que as pessoas saiam da igreja, saiam da casa. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Ou seja, todos estão destituídos da glória de Deus. Eu não mereço o céu, você não merece o céu, nós não vamos para o céu porque cantamos, pregamos, evangelizamos, ministramos. Não, nós vamos ser salvos é pela graça. É mediante ao sacrifício que Jesus fez na cruz e o nosso reconhecimento do sacrifício que ele fez e por termos aceitado ele como o único e suficiente salvador da nossa vida. Então o que nós precisamos fazer é, se porventura algum dia errar, se porventura algum dia, em algum momento, fazer algo que desagradou e entristeceu o Espírito Santo, é fazer oposto àquilo que Adão fez. Adão se escondeu. Mas nós temos o Espírito Santo hoje que nos faz lembrar que se porventura nós pecarmos, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, calma, não é o fim, lembra-se, existe um advogado fiel, seu nome é Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Temos aqui na terra ainda, para fortalecer ainda mais, a presença do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis chega diante do Pai e fala: Pai, lá embaixo tem um pecador arrependido, perdoa ele, abraça ele, dá vestes novas para ele, coloca o anel novamente nas suas mãos, calça os pés dele novamente. Adão peca e Adão agora ele vai se esconder de Deus. Adão agora ele vai se afastar de Deus. E ainda, para não bastar, Deus agora vai conversar com ele, pergunta onde ele está, ele agora vai dizer o que ele fez, porém, ele vai dizer para Deus: a mulher que o Senhor me deu, que é a culpada de eu ter comido da árvore, do fruto que o Senhor proibiu. Adão, ele é um tipo de pessoa que muitas delas existem no nosso meio. Adão não reconheceu o seu erro. Deus já sabe dos meus pecados que eu já cometi, do que eu estou cometendo e daqueles que ainda irei cometer. Porém, o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos reconhecer quando nós errarmos. Presta atenção. Deus conversa com Adão, pergunta por que ele comeu da árvore. E ele vai dizer que culpado é Eva. E Eva agora, Deus agora vai questionar Eva. Eva, por que você também comeu da árvore? Eu disse que não era para comer. E Eva agora vai dizer, culpada é a serpente. Aqui está um casal que errou, mas que não assumiu o seu erro. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia da parte de Deus. Adão pecou e quis justificar o seu pecado, quis se esconder de Deus. Eu estou falando para um pecador. Quem vos fala é um pecador. E eu quero aqui só lembrar uma coisa para você através desta palavra, através desse vídeo. Existe um intercessor chamado Espírito Santo que está disposto a te ajudar a se levantar. Se porventura, em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa vida, necessitarmos de misericórdia, de graça, necessitarmos de uma mão amiga, conte com o Espírito Santo. Não faça o que Adão fez. Não saia da igreja, não saia do jardim, não se esconda porque você errou, porque você pecou. Pelo contrário, o Pai continua vindo todos os dias na igreja, no jardim, para conversar comigo
e conversar com você. Isaías 59, versículo de número 2. As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Mas a graça genuína de Deus nos aproxima novamente. Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E quando um desses é salvo, quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor, há festa no céu. Há festa no céu. Pense nessa palavra. Medite nessa palavra. Eu e você somos totalmente dependentes de Deus. E só iremos passar a eternidade com Ele, não porque somos bonzinhos, mas sim pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Deixa essa palavra para o teu coração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você, a sua casa e toda a sua família.